Neste vídeo, vamos analisar detalhadamente os sinais e comportamentos que pode apresentar um equipamento de ar-condicionado quando ocorre alguma falha em um de seus sensores de temperatura. Esses sensores cumprem uma função fundamental no controle e na regulação do sistema, pois são responsáveis por enviar informações precisas e constantes para a placa eletrônica sobre a temperatura do ar, do refrigerante e dos diferentes componentes do circuito frigorífico. A partir desses dados, a unidade de controle toma decisões automáticas sobre quando ativar ou desativar o compressor, regular a velocidade dos ventiladores ou manter estáveis as condições de conforto. Quando algum desses sensores apresenta um problema, o equipamento deixa de operar dentro de seus parâmetros normais, mostrando sintomas anormais como ciclos irregulares, ligações ou desligamentos inesperados, diminuição do desempenho ou até mesmo o aparecimento de códigos de erro no display. Por essa razão, entender como os sensores se comportam e como detectar uma falha neles é essencial tanto para o diagnóstico quanto para a reparação eficaz de qualquer sistema de climatização. Existem três tipos principais de falhas relacionadas aos sensores de temperatura: sensor de temperatura aberto, sensor de temperatura em curto-circuito e sensor de temperatura descalibrado. Cada uma dessas falhas representa um tipo diferente de comportamento elétrico dentro do circuito e gera sintomas particulares no funcionamento do equipamento. Por exemplo, uma falha por circuito aberto geralmente impede que o sistema detecte qualquer temperatura, enquanto um curto-circuito gera leituras impossíveis que provocam paradas repentinas. Já um sensor descalibrado pode passar despercebido por algum tempo, mas afeta a eficiência e o conforto térmico. Por isso, é importante compreendê-las separadamente e com detalhe, de modo que, ao realizar o diagnóstico técnico, seja possível identificar a causa real do problema e evitar substituições desnecessárias de componentes. A falha de um sensor de temperatura aberto ocorre quando a placa eletrônica de controle envia uma pequena corrente de verificação para o sensor e essa não consegue retornar porque o circuito do sensor está interrompido. Em outras palavras, a resistência do sensor é infinita, o que significa que a corrente elétrica não consegue circular por seu interior. Essa condição pode ser causada por diferentes fatores, como um cabo rompido, um conector solto, um ponto de solda deteriorado ou um dano interno no termistor devido à fadiga térmica ou umidade. Quando isso acontece, o sistema interpreta a ausência de sinal como uma condição insegura e, por proteção, interrompe o funcionamento do compressor ou do ventilador da unidade interna. Alguns equipamentos também podem exibir um código de erro específico na tela, alertando o usuário sobre a anomalia. Na prática, essa falha costuma ser diagnosticada quando o equipamento não liga ou liga apenas por alguns segundos e depois para sem motivo aparente. Por outro lado, a falha de um sensor de temperatura em curto-circuito ocorre quando a corrente de verificação enviada pela placa eletrônica não encontra resistência em seu percurso, retornando diretamente à placa sem passar pelo elemento resistivo do sensor. Como resposta, o sistema pode interromper o funcionamento do compressor ou desligar o ventilador da unidade interna de forma prematura. Esse tipo de falha geralmente tem origem em fios desencapados que entram em contato entre si, presença de umidade no conector, danos por sobreaquecimento ou defeitos de isolamento no próprio sensor. Além disso, é comum que a unidade apresente um código de erro indicando sensor em curto, ou códigos como E3 ou E4, dependendo do fabricante. Identificar essa condição precocemente evita a substituição desnecessária do compressor ou da placa eletrônica, que em muitos casos não estão realmente danificados. Finalmente, um sensor descalibrado é aquele que, embora ainda funcione eletricamente e forneça um sinal, o faz de maneira incorreta, pois sua leitura de resistência não corresponde aos valores reais de temperatura. Em outras palavras, o sensor fornece informações erradas à placa, o que gera uma regulação imprecisa do sistema. Isso pode ser causado por fatores como envelhecimento natural do termistor, exposição prolongada a altas temperaturas, presença de umidade ou corrosão nos conectores, impactos, maus contatos ou até diferenças em sensores de reposição não originais.
Embora esse tipo de falha seja menos evidente, seus efeitos incluem controle ineficiente, oscilações de temperatura, menor eficiência, maior consumo de energia e até mesmo ruídos ou vibrações anormais. Em alguns casos, o sistema entra em modo de proteção e interrompe temporariamente o funcionamento do compressor. Quando os sensores da unidade externa apresentam falhas, os sintomas também são característicos. O compressor pode ligar e desligar poucos minutos depois de uma leitura incorreta de alta temperatura de descarga, ou o equipamento pode operar em ciclos muito curtos, resultando em resfriamento insuficiente. Diante desses sintomas, o técnico deve verificar os sensores da unidade externa, analisando sua continuidade elétrica, limpeza e correta fixação. Para verificar se um sensor está descalibrado ou danificado, utiliza-se um multímetro configurado na escala de resistência elétrica, preferencialmente em kΩ. Os sensores do tipo termistor NTC apresentam valores de resistência que variam aproximadamente entre 5 e 90 kΩ, conforme a temperatura. O teste deve ser realizado com o equipamento desligado e o sensor desconectado da placa. Ao medir, o valor não deve ser zero, curto-circuito, ou infinito, circuito aberto. Uma leitura intermediária indica continuidade. Além disso, ao aplicar um leve aquecimento, a resistência deve diminuir gradualmente. Se a leitura não variar, for instável ou apresentar saltos, o sensor provavelmente está defeituoso ou descalibrado. Quando se dispõe do manual do fabricante, recomenda-se comparar a medição com a tabela de resistências correspondente, que indica os valores esperados para diferentes temperaturas, como 25 graus Celsius ou 40 graus Celsius. Se houver uma diferença significativa, o sensor está fora de range e deve ser substituído. Essa verificação, embora simples, é essencial para garantir um diagnóstico preciso e o correto funcionamento e durabilidade do sistema de ar-condicionado.